Caso Eloá, segundo dia do julgamento de Lindenberg, tem depoimento do irmão da vítima e discussão entre a juíza e a advogada de defesa. Aqui no estúdio a gente conversa com o advogado Alberto Lopes Mendes Rolo, especialista em direito eleitoral. Vamos falar sobre como fica a agenda de prefeitos em ano de eleição. E tem o esporte. A segunda edição do J+, está começando. Olá, grande ABC, muito boa noite. No segundo dia do julgamento de Lindenberg Alves, acusado de matar a ex-namorada Eloá Pimentel, a movimentação seguiu intensa no Fórum de Santo André. Os advogados, tanto de defesa quanto de acusação, avaliaram o início dos trabalhos e traçaram novas estratégias para convencer os jurados. Pontualmente, às 8h30 da manhã, Lindenberg chegou ao fórum sob forte escolta, depois de passar a noite de segunda-feira no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O público, mais uma vez, fez fila para conseguir senha e assistir ao júri. Segundo o Tribunal de Justiça, os trabalhos foram retomados nesta terça-feira, com o depoimento do irmão de Eloá, Ronixon Pimentel dos Santos. O jovem definiu Lindenberg como um monstro agressivo e vingativo. Além de Ronixon, devem ser ouvidas as 10 testemunhas da defesa, entre elas o irmão mais novo da vítima, Douglas Pimentel, e a mãe de Eloá, Ana Cristina Pimentel, que foi liberada pela defesa. A advogada Ana Lúcia Assad já havia dito que poderia alterar as testemunhas. Vou ouvir todas as minhas testemunhas presentes, as testemunhas da cidade de Santo André que não comparecerem e eu achar viável, eu vou insistir. E certamente vai ser determinado que o oficial de justiça as conduza coercitivamente, e as que estão fora da cidade de Santo André eu não posso insistir, porque o Estado não pode obrigar alguém que mora fora de Santo André a vir, porque tem despesa e não tem como conduzir coercitivamente. Então eu vou avaliar a importância dessa testemunha. Se eu achar que não é tão importante, a gente continua os trabalhos. Para a acusação, o primeiro dia de julgamento foi importante para mostrar a real intenção do acusado. A expectativa para o segundo dia era de que depoimentos reforçassem a violência de Lindenberg. Eu posso afirmar que foi um sucesso para a acusação. Veio confirmar aquilo que nós já esperávamos, que Lindenberg tinha a intenção de matar realmente Eloá. Lindenberg agredia a Eloá. Ficou comprovado que ela agredia, que ela apanhava dele, né? O propósito de Lindenberg ele alcançou, que era matar, era tirar a vida de Eloá. Então isso para nós é importante. E o Douglas, irmão de Eloá, lamentou durante o depoimento ter aproximado a irmã de Lindenberg. Um dos pontos altos deste segundo dia de julgamento aqui no Fórum de Santo André foi a discussão entre a advogada Ana Lúcia Assad, que defende Lindenberg, a vimos aí na reportagem, e a juíza Milena Dias. A advogada chegou a dizer que a juíza deveria voltar a estudar. Isso ocorreu durante o depoimento de uma das testemunhas. A perita Dairce Lopes falava sobre um laudo sobre a arma apreendida com o ex-namorado de Eloá, quando a advogada de defesa quis fazer mais uma pergunta, o que foi negado pela juíza. A juíza Milena Dias alegou que a defesa já havia tido seu momento para questionar. Foi aí que Ana Lúcia provocou. Na verdade, foram várias provocações durante o dia, e o que gerou comentários na plateia. A promotora Daniela Hashimoto disse que não toleraria qualquer desacato à autoridade. A advogada de Lindenberg alegou que está havendo um cerceamento da defesa. Ainda neste segundo dia, jornalistas falaram sobre a cobertura do caso e como buscavam informações para abastecer o noticiário. Eles foram convocados como testemunhas da defesa numa tentativa de demonstrar que a imprensa e a polícia contribuíram para o desfecho trágico do caso. Mas, segundo especialistas, os depoimentos não evidenciaram essa tese. O julgamento está em andamento. Neste momento, estão sendo ouvidos policiais que participaram
da ação, participaram da invasão ao apartamento. Ainda não foi ouvido Lindenberg, a juíza não decidiu se Lindenberg Alves vai falar hoje ou amanhã e mesmo se vai falar, ele que segue calado desde o fato, desde o fato ocorrido aqui na cidade de Santo André. Hoje o J+, recebe o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Ele vem para falar da agenda dos prefeitos em ano de eleição. Vamos conhecer então as regras da legislação e saber o que pode e o que não pode. Seja bem-vindo ao J+, segunda edição, Dr. Rolo, prazer recebê-lo. Prazer estar aqui com vocês, estou à sua disposição. Doutor Rolo, vamos então falar sobre essa interferência. Ela existe, na agenda dos prefeitos, as regras começam a valer e esses candidatos que buscam reeleição, eles têm de conciliar a agenda, conciliar mandato, conciliar campanha. É preciso se licenciar e eu já aproveito para complementar. As regras mais claras, mais definidas, elas passam a valer a partir de quando? As mais definidas passam a valer a partir de 5 de julho. Tá. 3 meses antes do pleito, 3 meses e 2 dias antes do pleito. O normal são 3 meses antes do pleito. Mas já existe limitação, já existem processos correndo por aí. Já existe gente reclamando de propaganda eleitoral antecipada, já existe, enfim. Inclusive aqui na região a gente tem esses casos. Pois é, aqui na região a gente tem esses casos. E eu trabalho em alguns casos aqui na região, por sinal. Então, é preciso perceber que o prefeito, que não é candidato à reeleição, tem muito menos restrições. Ele tem restrição na medida em que ele queira desbragadamente afrontar a lei para ajudar o candidato que ele eventualmente estiver apoiando. Agora, aqueles que são candidatos à reeleição, esses têm problemas, esses têm uma série de restrições e, de uma forma geral, todos os candidatos a prefeito têm restrições, sim. E eles precisam se licenciar? Desincompatibilização, que é o termo correto, não existe ficou decidido dessa maneira, e a jurisprudência agasalha a tese, para ser candidato a cargo do Executivo. Isto é, presidente da República não precisou, como você viu, o Lula, governador do estado, o IDEND, a mesma coisa, e prefeito também. Alguns prefeitos aqui de São Bernardo, do ABC, já foram candidatos à reeleição, se reelegeram, e sem necessidade de desincompatibilização. Aqui também haverá gente, o candidato de São Bernardo, por exemplo, atual prefeito, disse, e pode-se afirmar isso, que é candidato à reeleição, ele não vai precisar se desincompatibilizar.